Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. A justiça é cega, e assim que deve ser. E por quê? Porque nós não somos civilizados. Somos uma sociedade de pessoas imaturas, incapazes de expressar civilidade e união. Portanto, é assim que tem que ser. Até quando seremos assim? Não sei. Essa é uma resposta que eu não tenho e eu acredito que o meu convidado aqui hoje também não tem. Mas acho que cabe um bom papo hoje com o meu amigo aqui, Paulão. Prazer te ter aqui, cara. Paulo Cioto, que é advogado, é um cara fantástico, um sujeito inteligente. Pra mim, ainda um jovem, né, cara? Eu com a minha idade, 49 anos de idade, né, Paulo? Que idade você tem, cara? Cara, nem tão jovem assim, né? 32. 32 anos, mas pra mim é um jovenzinho, cara. Você é um jovem, né? Um jovem menino ainda, um jovem garoto. Eu com 49 anos e me comparando contigo, não tem como eu dizer que não é assim, né, cara? Ô, Paulo, pra gente iniciar, cara, eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse, cara, que você falasse um pouco de você e tal, para que as pessoas te conhecessem, porque a gente tem planos grandes aqui, né? Não vamos anunciar por enquanto, vamos deixar para o final do episódio. Com certeza, Guilherme. Mas a gente tem planos grandes aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer, cara, entender quem é o Paulo Cioto, cara. Fala para mim. Perfeito. Obrigado pela introdução, né? Sempre um prazer a gente poder participar desse projeto tão interessante. A gente conversa... Um pouquinho mais próximo aqui do microfone. Um pouquinho mais próximo. Então, não precisa não, pode falar aí daí mesmo. Vamos lá. Beleza. Guilherme, primeiro agradecer o convite, né, de participar desse projeto que eu sou ouvinte há algum tempo, desde que a gente que te agradece aqui, cara. Se conheceu. E poder falar um pouco, né, explorar um pouco esse tema da justiça. Então, me apresentando para o pessoal... Meu nome é Paulo Cioto, eu sou advogado, formei em 2016 na PUC Minas, ali do Coração Eucarístico, o pessoal de BH sabe bem onde fica. Então já estou aí caminhando para os 10 anos de atuação, né? Então a gente vê diariamente aí nessa vida as questões do judiciário, da justiça, não só como poder judiciário, mas a justiça na sociedade, né? Quando você abre falando das pessoas infantilizadas e não civilizadas, sim, a gente vê que a justiça nada mais é, a grosso modo, que um terceiro resolvendo o seu problema. Fazendo com que você cumpra ou seja punido ou seja responsabilizado por algo que você não assumiu a responsabilidade inicial e acabou por não fazer. Se fôssemos de verdade civilizados, a gente não precisaria nem de lei nem de polícia, né, cara? Exatamente. Talvez não precisasse também de psicanalista. Eu estaria ferrado, né? Ia ser um problema, né, Lian? O que você acha, cara? Seria um problema. Então, assim, a gente, cara, tem muita coisa pra gente falar. Esse é um assunto realmente muito profundo, né, cara? E quando a gente vai aprofundando e vai entendendo o porquê de estarmos hoje desenvolvendo esse tema, né, cara, as coisas vão fluindo aqui. Num primeiro momento, cara, eu te chamei, e você sabe disso, e até falei que, né, agora há pouco que tenho planos grandiosos pra gente aqui dentro do Sagrado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria falar sobre um outro assunto. A real é que o Paulo foi meu paciente, né, Paulo? Certo. Durante um tempo a gente esteve dentro do consultório e tal, e a gente, durante todo esse tempo em que você esteve fazendo análise, a gente sempre trouxe o assunto do masculino, né? A junção do masculino e do feminino. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da justiça e de qual é a relação do masculino como direção, orientação e sentido que tanto falamos, né, dentro do podcast, na associação com a justiça. Mas aqui no caso, eu queria render um pouco contigo esse assunto. Por quê? Porque vejo em você, desde que lá atrás você começou a fazer análise e até o momento que hoje, tô tendo o prazer de estar aqui com você novamente, cara.
Você teve no meu entendimento, uma evolução incrível, cara. Você saiu de uma condição em que, quando chegou ao consultório, me dava aquela sensação de eu estar falando com uma pessoa que era um cara grandão, forte e tal, mas que não tinha essa postura que hoje você tem de um homem muito firme, muito consciente e objetivo naquilo que está fazendo, cara. Me fala um pouco, cara, como é que você passou esse tempo todo e onde hoje você entende que você está, cara? Como é que para você ter feito análise até então? Guilherme, eu acho interessante que a gente fala sobre análise, fala sobre justiça e todos os temas estão conectados o tempo inteiro. Verdade, cara. De fato, quando eu te procurei, eu sentia essa insegurança muitas vezes. Uhum. E a questão da postura e do comprometimento com o que eu acredito, com o que eu quero para a minha vida, ela foi o primordial. Eu entendo que a gente precisa na sociedade, principalmente nós, como o exercício do masculino, né, nós homens, ter posicionamento e comprometimento com qualquer coisa. Com o que quer que a gente faça, a gente precisa se comprometer. A gente precisa acreditar de verdade no que a gente está fazendo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para a gente falar um pouco sobre esse processo, falar um pouco sobre a justiça e trazer aqui as ideias para esse espaço tão interessante, que a gente está aqui para realmente estimular as pessoas, estimular o senso crítico, a discussão, para a gente sair um pouco desse lugar comum que a gente vive e poder despertar ali a dúvida nas pessoas. Quando a gente está falando, por exemplo, de justiça e da responsabilidade que as pessoas têm, né, por exemplo, de assumir os seus próprios BOs, vamos dizer assim, exatamente, né, cara? E de assumir a responsabilidade pela própria vida, pelas coisas que decide fazer e tal, eu não tenho como, cara, deixar de lembrar sempre do objetivo do Sagrado Masculino Podcast, que é justamente fazer essa conexão, né, cara, entre aquilo que é a essência do ser humano ali enquanto homem, né, com o mundo lá fora. O que eu tô querendo dizer? Todo mundo, é verdade, sustenta dentro de si uma noção de cuidado e uma noção de orientação. Já visto que todo mundo nasce de óvulo e de espermatozoide, todo mundo vem de mãe e de pai, né? Então todo mundo precisa entender que é ter cuidado, que é ter acolhimento, né? Que é saber usar todos os sentidos, que são todos receptores, a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, né? Então tudo aquilo que no nosso entendimento é receber vem do feminino. Tudo aquilo que é entregar, que é ir lá fora, que é invadir, que é conquistar, que é fazer, que é produzir, que é realizar, diz respeito a uma ação masculina. Ambas essas duas coisas, né, nas nossas mãos são ferramentas, né? E ferramentas, elas podem ser usadas tanto para se fazer algo positivo, vamos dizer assim, se é que a gente pode julgar o que é positivo e o que não é, e quanto para fazer algo negativo também, né? E aí, quando vemos a sociedade atual, né, em algum aspecto, em alguns movimentos, observando o masculino do modo como observam, a gente vê de fato as pessoas meio perdidas, né, para conceituar o que é o masculino na manifestação do homem, né? Tenho visto, por exemplo, muitas mulheres se manifestando muito mais com o masculino do que com o feminino, e isso acaba gerando certos desequilíbrios, por exemplo, dentro dos relacionamentos, né? Mulheres que, por exemplo, acreditam que seus homens, e às vezes isso é até verdade, né, que seus homens não têm sido capazes de... e essa crença delas, acredito eu, é uma crença inconsciente, não é uma coisa consciente. Tipo, elas acreditam que esses homens não são capazes de manifestar o masculino no que tange à proteção e ao serviço. E acho fundamental que proteção e serviço sejam essa expressão do masculino, principalmente nos homens, né? E por quê? Cara, por uma razão simples, né? Lá na natureza, quem é que expressa isso com mais facilidade? Quem é que tem a maior capacidade de explosão muscular, né? Por exemplo, que tem o maior peso de ossos, a maior capacidade de expressão agressiva na caça, tudo isso, né? Quando pensamos na nossa sociedade como está hoje em dia, né? Essa natureza não deixou de existir, ela continua existindo, e isso precisa continuar sendo manifesto, no entanto, né? Com equilíbrio, com inteligência,
inteligência, com sabedoria, entendendo que todos nós, como tem esse símbolo do Yin e Yang em cada um dos lados da nossa logo aqui, né? Que representa justamente o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de cada indivíduo. No entanto, como Jung sempre fala, né? Arquétipo. Então, arquetipicamente, nós nascemos homens. E se nascemos homens, temos uma responsabilidade em expressar o masculino diante de nossas relações com nossas mulheres. E aí, voltando àquele assunto, as mulheres, né? Às vezes, entendo eu, tenho uma crença inconsciente de que o seu marido, às vezes, é incapaz de manifestar essa potência masculina diante dos relacionamentos. E isso tem prejudicado muitos relacionamentos. Né? Dentro do consultório eu vejo isso quando uma mulher chega reclamando às vezes do marido e tal, mas o cara não faz, o cara não participa, não entrega, isso, aquilo e tal, e acaba inconscientemente acreditando que tem que ir para esse masculino porque alguém precisa fazer alguma coisa nesse sentido, de construção, de prover, de ir lá fora para caçar e trazer a caçada, vamos dizer assim, para dentro de casa. Se o marido não faz, ela tem que fazer. Perfeito. Né? Então, até os movimentos, eu não vou citar um movimento específico para não gerar um desconforto, mas nós sabemos de que movimento nós estamos falando aqui e que movimento que eu estou falando. Às vezes, entendo que o movimento que existe hoje é em prol do feminino, ou que seria o feminino, a mim, no meu entendimento, não é um movimento feminino, né? E sim um movimento, literalmente, de afirmação do masculino dentro das mulheres. Né? Afasta essas mulheres de sua condição natural de recebimento, de serem protegidas, de serem servidas, de serem colocadas numa condição de proteção por um masculino que devia estar ali para fazer isso. Sabe? Tanto, não somente a proteção física, né, que encanta inconscientemente as mulheres, e eu como psicanalista sei disso, mas daquela proteção que hoje na nossa sociedade é muito mais comum, até mesmo a construção, por exemplo, de condições para se deixar essa mulher, vamos dizer assim, segura o suficiente para que ela possa ser aquilo que naturalmente ela é como mulher, né? Então, quando a gente fala disso, cara, qual que é, no seu entendimento, a relação que você consegue enxergar com o seu caminho, por exemplo, cara, que você conquistou dentro da análise, que para mim é muito claro quando observo você. Você veja que eu estou tentando fazer, cara, perguntas de uma forma em que de maneira nenhuma eu te coloque em exposição aqui. Perfeito, porque não é o que é interessante aqui. Nós não estamos aqui para poder falar de como foi sua análise, claro, né? Nós estamos querendo falar aqui do que é que você entende que você conquistou com essa expressão masculina naturalmente falada. Você entende isso, cara? Perfeito, tranquilamente. Manda ver então, cara. Guilherme, eu acho que hoje a gente vive num mundo muito imediatista. A opinião, ela vem num primeiro momento muito fácil sobre qualquer coisa. Pegando um gancho na sua fala, quando a gente coloca o masculino e o feminino, a tendência que as pessoas que estão ouvindo têm, imediata, é de pensar, isso é machismo, isso é uma opressão, você está pensando em subjugar a mulher de alguma forma que seja. Mas quando a gente faz a análise, quando a gente lê, quando a gente estuda e a gente procura entender o ponto do masculino e o feminino em cada um de nós, tanto nos homens quanto nas mulheres, a gente entende que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de equilíbrio nas relações. Quando talvez uma pessoa que não me conheça pensa nos reflexos da análise, desse pensamento do masculino em mim, da expressão desse masculino, da expressão natural desse masculino, do posicionamento, pensa, esse cara deve ser casado com uma mulher que fica reprimida, fica subjugada, submissa, nada a ver. Nada a ver. Então, assim, é importante que a gente coloque aqui, eu sou casado com uma mulher extremamente forte, ela é que precisa, né? Ela é até pela função de justiça, dela. Sim. Então, ela precisa o tempo todo ser extremamente forte, aguerrida, tomar decisões muito importantes, se posicionar, ela se posiciona o tempo todo. Firmemente, de forma masculina, no ambiente do trabalho dela, que precisa ter esse posicionamento forte. Então a gente está falando aqui de uma relação que alcançou um equilíbrio que ele vinha sendo perdido.
Então a gente não está falando de um homem que está impondo as suas vontades a uma mulher submissa. Sim. A gente está falando de um casal... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma mulher que de forma alguma, nem se eu quisesse, nem se eu fosse... nem se você tentasse. Nem se eu tivesse muita vontade de fazer isso, eu conseguiria. E isso fez com que, com o desenvolvimento da análise, com o encontro desse meu lado... o entendimento do masculino e do posicionamento, deu para ela uma segurança de que sim, lá fora ela precisa ser firme, ser até masculina nas decisões, de sempre se posicionar, de tomar as iniciativas todas, mas em casa ela não precisa. E ela legal se isso, sente, né, cara? ela Muito se bom, sente acolhida, ela pode desmontar, ela tem ali um companheiro que ela sabe que tá ali para segurar, que se porta sim como homem, como alguém que dá a segurança, a direção. Ou seja, ela pode chegar em casa e se comportar como uma gatinha e lá fora como um leão, né? Exatamente. É isso. Isso vindo da boca dela recentemente. Hoje em dia todo mundo manda tudo pelo Instagram, né? E não é de forma nenhuma pejorativo isso aqui que eu falei, só para deixar claro, tá, gente? Sim. Muito claro. Ela mesma mandou uma mensagem falando quando eu posso chegar em casa e deixar de ser a mulher forte de lá fora. Então, assim, é interessante que uma mulher tão forte, tão bem-sucedida, tão desenvolvida intelectualmente, profissionalmente, entendeu também, junto com esse processo de análise, ela também faz o processo de análise. Faz lá com o Cassim, né? Exatamente. Grande Cassim, manda um abraço pra ele. Cássio, tem hora, tá na hora de você voltar aqui no Sagrado, viu, Cássio? Qualquer hora eu vou te chamar aí de novo, viu? E esse entendimento do equilíbrio para a relação fez um bem enorme para o nosso casamento. As coisas começaram a fluir mais naturalmente. E é muito importante deixar isso claro, porque eu fico muito preocupado, cara. Conversei com você recente. Hoje em dia a gente não vive só de notícia falsa, a gente vive de meias verdades também. Então, qualquer coisa que a pessoa pega, um corte aqui da minha fala, o pessoal pode entender algo que não tem nada a ver. Então, é extremamente importante para todo mundo que está ouvindo desenvolver o seu masculino, encontrar, posicionar-se, entender a sua essência, não é fazer só a sua vontade. É entender o seu lugar num relacionamento, o seu lugar na sociedade. É entender como você pode se portar diante das dificuldades da vida que estão aí. E isso me deu uma firmeza enorme para tudo. Estar aqui hoje falando, me expressando, colocando a famosa cara a tapa, né? Para uma rede que qualquer pessoa pode me ver. Eu costumo falar para os meus clientes, para os meus amigos, é uma coisa que eu não faria. E hoje eu tenho essa firmeza. A gente passa a se preocupar cada vez menos com a opinião externa e começa a olhar para dentro. Isso é muito bom, né, cara? Esse negócio, a gente tá toda hora falando disso no Sagrado, né? As pessoas, eu acho que eu vou falar como psicanalista, tá? Porque já cansei de receber essa pergunta e a minha resposta é sempre a mesma, cara. Acho que o principal problema que existe no mundo é literalmente o modo como as pessoas lidam com sua neurose. Eu vou explicar isso. As pessoas têm desejos, elas querem seguir a própria vida delas do jeito delas. No entanto, elas também têm exigências no inconsciente que dizem respeito àquilo que elas acham que elas têm que ser, ter ou fazer para que possam ser aceitas, aprovadas e reconhecidas. E geralmente essas exigências são aprendidas na construção lá da infância, cara. Junto com os pais, junto com professores, com a família de origem, tios, primos, não sei o quê, que colocam essa pessoa, cara, num grau de exigência sobre si mesmo de ter que cumprir com a expectativa dos outros, em detrimento do que elas mesmas querem para a vida delas, cara. E aí a pessoa deixa de manifestar um desejo, deixa de ir, por exemplo, na direção de alguma profissão que ela queira fazer, porque ela, na verdade, tem que ser aquilo que o outro disse para ela que ela tem que ser. Cara, recentemente, estava pensando aqui, né, inclusive nós vamos ter um episódio aqui mais adiante, né, que nós vamos falar desse esporte que eu vou dizer aqui agora, que é o paraquedismo, que é um esporte que eu me apaixonei a primeira vez que eu fiz, já cansei de falar dele no Sagrado, cara, né? Que pra mim foi uma experiência fantástica. Mas eu, durante muito tempo da minha vida, cara, eu vivia assim, eu não posso fazer esse negócio, entendeu? E até, tipo, desenvolvi de forma inconsciente, depois eu fui entender isso, cara. Uma relação com os lugares altos que pra mim era uma acrofobia.
né? Não tinha um diagnóstico em cima disso, mas eu tratava dessa maneira devido a todos os sintomas que eu tinha, né? Então, eu comecei a estudar muito, né, há muito tempo já, claro, a psicanálise, já tem mais de 10 anos de consultório, então tem uns 15 anos que eu tô nessa e tudo, e aí nessa história eu estudei muito de Freud, né, estudei alguma coisa de Jung, estudei bastante Haidt, né, então assim, fui entendendo, cara, que muito daquilo que estava atrás do meu medo tinha diretamente relação com o que eu mais desejava. Aí fiquei pensando, cara, nisso, por volta lá do ano de 2023, lá para agosto, por aí, me bateu esse pensamento muito forte, cara. E eu estava num momento que eu estava me sentindo um pouco travado na vida, sem muita perspectiva de crescimento mais, porque eu atingi lá uma agenda que estava bem cheia, vamos dizer assim, no consultório, e aí ficava pensando, cara, tá, tudo bem, eu tenho uma agenda cheia aqui e tal, tô até recebendo um salário legal aqui por mês, não sei o que e tudo, mas comecei a me sentir travado ali. Sabe? E assim, e quando a gente começa a se sentir travado, cara, vem um monte de coisas à cabeça, né? Você começa a duvidar de si de várias formas, começa a achar que você é uma farsa, começa a achar um monte de coisas sobre si, você começa a construir, e eu tenho uma mente que tem uma tendência a ser muito racional, eu costumo dizer que eu sou como é que é? Eu sou tão cético que eu duvido do meu ceticismo, né? Então assim, eu tenho uma dificuldade de sentir as coisas, como as pessoas têm, assim, essa sensibilidade de sentir o ambiente, eu penso muito mais sobre as coisas. E aí, cara, nessa relação, eu comecei a pensar sobre isso, porque era algo que eu já estudava e eu havia lido, né, o Jung falando sobre o quanto as experiências, o quanto o acesso ao inconsciente é mais fácil quando você passa por experiências que são muito profundas. E uma dessas experiências tinha a ver justamente com esportes radicais, né? Como, por exemplo, você atingir velocidades extremas, não sei o que. Ele não fala necessariamente esporte radical, paraquedismo, talvez ele não conhecesse também, não soubesse nem que era possível e tal, um homem saltar de um avião, qualquer coisa. Mas, ele falou, assim, de experiências extremas em relação à parte física, em relação à parte intelectual, por exemplo, conversas de muito tempo, conversas filosóficas de muito tempo, grandes estudos enormes, concentrados de uma obra muito grande durante bastante tempo, assim, e bem envolvido, vamos dizer assim, com aquela obra e tudo, como formas de acessar o inconsciente. Claro que com acompanhamento, com alguém junto e tudo, para que você possa elaborar aquilo que você acessou. Tá. E aí, cara, eu pensando sobre isso, me veio uma imagem da infância em que eu sempre sonhava, era um sonho, como é que eu vou dizer, tem um termo para isso que é da psicanálise e agora me esqueci. É um sonho que você repete. Sim. Tá? E aí eu sempre sonhava desde menino que eu estava voando de braços abertos, né, de uma montanha, entende? Nessa mesma época eu vi um vídeo no YouTube dos caras saltando de wingsuit. Eu falei, caramba, não pode ser, cara. E eu vi ali o meu sonho naquele negócio ali. Coisa que eu sonhava lá atrás quando eu era uma criança, mas nunca tinha visto algo que se aproximasse daquilo que eu sonhava, né? Até que vi esses caras saltando de montanha com uma roupa de wingsuit com paraquedas nas costas. Eu falei, bicho, eu tenho que fazer esse negócio um dia, cara, não tem jeito. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar o paraquedismo, né, como uma forma, inclusive, de acessar o inconsciente para entender o que estava ali me travando naquele momento para que eu pudesse crescer. Cara, eu fiz um salto duplo, né, e depois fui fazer curso. E fiz um salto simples e tal. Cara, no salto simples que você salta com 2 instrutores, né, e tal,
vou te falar que o medo não é igual ao salto, por exemplo, que você faz duplo com um paraquedista junto, agarrado com você aqui, né? No salto duplo, você vai numa condição literalmente feminina mesmo, de recebimento ali, né? Mas no salto que você faz sozinho, entre aspas, com 2 instrutores te acompanhando o tempo inteiro. Mas no salto que você faz sozinho, você comandar o seu paraquedas, puxar o pilotinho lá, abrir seu paraquedas, é outra coisa. Ali, o seu nível de atenção é muito maior, você tem que estar ligado a todo o exercício que você repete pelo menos umas 1000 vezes no chão, aquela coisa toda, né? E quando terminei de fazer o salto, que pousei, coloquei os pés no chão, cara, olhei pra cima, né, bicho? Pensei comigo, caramba, se eu sou capaz de fazer isso aí, eu sou capaz de fazer qualquer coisa na vida, cara. Cara, dali adiante foi questão assim de 1 ano, mais ou menos, né, em que várias transformações foram ocorrendo. Eu vinha fazendo análise também, todo psicanalista faz análise, né? A minha vida foi assim, cara, mudando. Aí eu comecei a fazer esse podcast, né, que até então era só áudio e agora é áudio e vídeo. Eu abri o meu curso de psicanálise, já tô nós estamos indo agora para o 11º seminário, vamos completar 1 ano agora, no mês que vem, né, de curso. Ou seja, as coisas estão acontecendo e eu tô curtindo muito e vendo assim as possibilidades de crescer, sabe, cara? Isso mexeu muito comigo, me tirou muito do lugar e me fez enxergar, cara, que ali naquele momento eu precisava gerar em mim uma transformação no sentido de poder manifestar mais do meu masculino. Você entende? Quando você traz a diferença do salto acompanhado pro salto individual, pra mim vou ter que fazer uma analogia a cavalo, né, que é uma das minhas paixões. Então, você tá segurando as próprias rédeas, você toma a rédea. Entendi. E é isso que eu vi no meu processo de análise. Sim. Quando você assume uma postura do feminino, só de receber, de acolher, você segura um pouco o seu ímpeto, você sufoca. Verdade, o que eles dizem da castração, né? A castração para um animal é tirar o ímpeto, tirar o desejo, tirar a fúria do animal. Então, quando você é o único responsável por fazer dar certo, quando depende de você e quando você alcança a força necessária para isso, você se sente capaz de tudo, de encarar os desafios. Quando a gente está nessa postura receptiva e com medo, o medo ele domina. E a gente não consegue sonhar ou realizar os nossos sonhos, os nossos planos. E a gente fica realmente estagnado. É como eu estava me sentindo. Sim. No momento de transição, no momento de muitas mudanças, eu pensei, cadê o meu lugar? Eu tenho só que esperar? Aí não, a gente começa a procurar análise, a gente começa a cuidar da mente, do corpo, a se alimentar melhor, cuidar de tudo. E quando a gente tá bem, quando a gente sente o nosso poder, o que a gente é capaz de fazer, a potência do que a gente pode fazer, a gente começa a ver que sim, qualquer coisa que eu quero fazer para minha vida, eu dou conta. Eu consigo fazer. E é exatamente o que você sente no paraquedas. Eu nunca pulei. Talvez um dia eu tenha essa experiência. Mas quando eu assumi essa postura, quando eu mudei a minha postura e quando eu comecei a olhar para dentro de uma forma mais firme, mais forte, eu entendi realmente o que eu podia realizar. E esse desejo de realizar, quanto mais a gente se entende e a gente amadurece, a gente desenvolve o nosso pensamento, maior ele fica. Essa fúria masculina do fazer, do realizar, ela vem. E você começa a achar que qualquer desafio dá pra topar. O Guilherme me desafiou a estar aqui, eu falei, vambora. Topei o desafio. Bom, ele já contou, né? Ele já contou, então não tem mais o que fazer. Agora é contar mesmo, Paulo. Perfeito. Qual é o motivo de você estar aqui, cara? Hoje, além de falar sobre o direito, sobre a justiça, né? Hoje eu começo a fazer parte desse projeto, junto com o Guilherme. Um prazer enorme, uma coisa que eu acredito muito, que eu vi na pele. Então eu acredito que, além da palavra do especialista, a de alguém que passou pelo processo e vem vivenciando as transformações que o reencontro da essência é capaz de fazer, é extremamente importante. Cara, como homem, como psicanalista e como até então aqui apresentador desse podcast, cara, bicho, eu tô muito feliz, cara.
muito feliz mesmo de ter feito essa escolha. Eu sei que eu fiz a escolha certa. Você é um cara que eu entendo que evoluiu muito, cresceu muito e tem muito ainda para poder crescer, cara. Quando eu olho para você, eu não consigo ver alguém que com o potencial que você tem, que vá ficar simplesmente estagnado, sem crescimento, cara. Eu só consigo enxergar um cara que tá assim, focado a ir adiante e a crescer, cara. E é por isso que eu te chamei para poder vir aqui, porque eu sei que você vai continuar. Entende? Independente da tua trajetória agora, se você vai lá, né, enfim, você vai continuar fazendo algum tipo de terapia e tudo, mas eu sei que você tá já concentrado no teu crescimento, em assumir a tua postura como homem, sabe? E isso pra mim é muito valoroso, cara. Eu queria fazer um adendo aqui de agradecer também, né, cara, o Leandro Ferrari, que esteve aqui comigo durante um ano, né, cara, que foi um cara que participou ativamente no Sagrado. Inclusive aqui essa logo tem parte dela que representa muito, né, a respeito do Leandro, né, que é justamente aquelas navalhinhas ali, né, que estão debaixo dos símbolos do Yin e Yang, né, e de fato, cara, o Leandro foi um cara muito importante no Sagrado e a quem eu agradeço muito, né, por ter participado desse projeto. Infelizmente ele saiu, ele entendeu que era o momento dele sair, ele quis seguir o caminho dele. Ele é músico, é um excelente músico, um gaitista de mão cheia, né, já gravou com gente muito fera por aí, né, Living Color, né, o próprio Skank e outros músicos no Brasil inteiro. Tem o trabalho dele também, que é excelente, de altíssimo nível. Qualquer dia ele vai inclusive chamar a gente para poder ir no showzinho dele lá, que é bastante legal, bem interessante. Mas agora outra etapa, Paulão tá aqui com a gente e vamos seguir adiante, e vai ser do caramba. Leandro, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas conheci do trabalho do Sagrado, quando eu nem cogitava participar. Então espero, de uma forma diferente, mas tão boa quanto, tão proveitosa quanto, passar a mensagem que ele passava, que é muito importante. Cara, cada um tem o seu jeito, né? Eu sou meio zoado às vezes. Eu tô aqui olhando pra câmera, olhando pro Paulo, olhando pro Arthur, que tá aqui acompanhando, pro Lian ali, mas eu sou assim, cara. Eu não consigo ser de outra forma. Eu sou simples, eu sou autêntico. Às vezes as pessoas se incomodam pela minha autenticidade, mas é isso aqui que eu sou e tá tudo certo, e dou o direito a quem quiser gostar daquilo que falo, beleza? Quem não quiser também, seja bem-vindo, entendeu? Inclusive esses a gente quer mais ainda, né, Arthur? Depois, num próximo episódio, eu quero que o Arthur explique isso pra gente, né? Inclusive, que vai ser muito bom, que ele vai dar um show aqui. E se não fosse essa autenticidade, talvez eu nem estaria nessa cadeira, né? Pois é, o que me fez identificar com você, com o seu trabalho no início, depois com o projeto do Sagrado. Que é o que eu sou, cara. Não sei ser de outra forma. Estreitar esses laços, né? Só isso aqui. Mas, Paulo, então, pra gente dar sequência, cara, agora eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não sei se a minha pergunta vai ficar muito clara, mas eu espero que fique. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de trazer de dentro da cabeça para fora o meu mundo, né? E isso tem muito a ver com o trauma infantil que eu carreguei durante muito tempo, que é um trauma de rejeição, de chegar em algum lugar e já me sentir rejeitado, antes mesmo que as pessoas sequer olhassem para mim, né? E às vezes até ir embora sem participar de uma experiência. Eu já deixei de fazer prova por causa disso, acredita, cara? Que é isso? É sério, cara, é sério. Assim, e aí com muito tempo de análise, fui trabalhando isso, as coisas melhoraram e hoje me permito, né, participar, chegar, entrar, estar em algum lugar numa boa. Mas durante muito tempo viver isso aí. Cara, a minha pergunta aqui, vamos ver se eu consigo ser claro, cara, é a seguinte: qual é, no seu entendimento, cara, a relação que hoje a gente consegue entender, assim, que você consegue me dizer, cara, da expressão do masculino no ambiente da justiça, quando a gente está falando, por exemplo, daquilo que a gente começou a falar no início, né? Que é justamente as pessoas assumirem a sua responsabilidade diante daquilo que é preciso ser tomado por consciência,
né? Como as pessoas expressam o seu masculino no ambiente da justiça. E aqui eu estou me referindo tanto aos profissionais, né, do direito, você vai me corrigir aqui se eu estiver errado, tá? Os promotores de justiça, os advogados, os juízes e até mesmo as pessoas que chegam à justiça, né, como clientes, as partes em si, né? O termo certo é as partes em si. Como é que você vê essa expressão do masculino? Porque a expressão do masculino é uma coisa muito séria, né, cara? Sim. Como a gente está falando aqui, diz muito sobre verdade, sobre realidade, sobre assumir responsabilidades, né? O que você pode me dizer disso, cara? Guilherme, eu vejo hoje, cada dia mais, uma coisa que todo mundo, até quem não é da área, sabe, o abarrotamento do judiciário. Uhum. Por que o judiciário está do jeito que está? As decisões demoram muito e quem é do direito, com certeza, de qualquer faculdade, já ouviu a expressão que quando a justiça falha, quando ela tarda, ela falha. Uhum. Por quê? Porque a gente precisa da prestação judicial naquele momento. A gente não pode esperar. Muitas vezes a gente está falando de uma vida que uma pessoa hospitalizada, para isso existem algumas medidas judiciais, mas eu vejo que um dos principais motivos da justiça estar tão abarrotada não é culpa do poder judiciário, não é culpa do juiz, não é culpa do promotor, não é culpa do advogado que faz parte do judiciário, mas é culpa das pessoas que não assumem o seu posicionamento de resolver as suas demandas. A grande maioria dos casos, a grande maioria das ações judiciais, elas poderiam ser evitadas com acordo, conciliação. As audiências de conciliação, elas têm esse objetivo, mas muitas vezes elas são infrutíferas, não chegam em lugar nenhum. E a gente vê um exemplo claro no direito de família. Direito de família, como o próprio nome diz, quando você vai discutir ali principalmente uma guarda, um divórcio e pensionamento, alimentos, né? Que você vai prover ali para a criança, e você vê casais, ex-casais, muitas vezes, que não assumem o seu papel de protagonismo nas próprias vidas. E você terceiriza a responsabilidade da sua vida e da do seu filho. Então, como homem, no lugar do masculino, você se imagina deixando um terceiro decidir o que é melhor para o seu filho e não você? Pois é. Muito louco isso. E deixa tudo na mão de um terceiro, o juiz, que não conhece a realidade daquela família, que julga com base na lei, nas decisões e nas provas, no que tem ali no processo para ele analisar. E muitas vezes, o que eu aprendi num curso de mediação e conciliação na PUC, ainda na época da faculdade, é que a maioria das decisões não é o ideal para nenhuma das duas partes. Sim. Sai todo mundo frustrado. Ou seja, nós estamos falando exatamente daquilo que a gente sempre fala no ambiente da psicanálise, né, cara? As pessoas entram infantis sem querer assumir a responsabilidade por aquilo que produzem em suas próprias vidas e por isso que elas sofrem. Né? Exatamente. Cara, é muito sério isso. E as pessoas, elas têm um hábito terrível de sempre terceirizar, que é o que eu falei anteriormente. Sempre essa terceirização é uma infantilização, total, né, cara? Total, a culpa não é minha. Eu não decidi, então a culpa é de quem decidiu. Se deu errado, não é minha responsabilidade. Não fui eu que escolhi seguir nesse caminho. A culpa é do juiz, que decidiu assim. Não funcionou, meu filho, aconteceu qualquer coisa com ele, eu não tenho nada com isso. Ele que é o juiz, que ele tem o cargo, ele passou num concurso para decidir, a culpa é dele. E a gente tem visto isso muito exaltado hoje em dia, né? Muito exacerbado. As pessoas, elas estão sempre culpando alguém pelo próprio fracasso ou pelo fracasso das suas escolhas. Ninguém quer assumir o seu papel. Se eu escolhi e eu fiz o que eu achei que eu devia e deu errado, a responsabilidade é minha. E eu preciso corrigir ou fazer de outra forma, fazer dar certo. Se eu escolho ter um filho, a responsabilidade por cuidar, por dar o acesso, dar amparo a essa criança, estrutura, desenvolver, ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, é minha. Sim. Não é do outro. E a gente vê cada vez mais clientes, eu até não tenho clientes desse modelo, eu evito muito. Sim. Eu posso hoje, numa condição de mais tempo de profissão, escolher os clientes que eu pego, né? Mas já vi muito clientes que não querem um advogado, eles querem um milagre. Eles querem uma forma de não arcar com as suas responsabilidades. É tipo jogador de futebol. Meu pai era do rádio, né, cara? Meu pai era o Willy Gonzer e tal, era de rádio, era um... Porra,
para mim, e acho que para muita gente que me escuta aqui, que vai escutar a gente agora, é talvez o maior narrador de futebol do rádio de todos os tempos, cara. E uma das coisas que a gente batia um papo em relação a isso né? Jogador de futebol brasileiro é muito infantil, cara. Por quê? Quando dá certo, somos nós. Quando deu errado, foi você que errou. Sim. Né? É diferente, por exemplo, do jogador, por exemplo, de futebol alemão, por exemplo, que pensa sempre em termos de coletivo. Deu errado, somos nós. Deu certo, somos nós. Tá? Isso faz com que eles cresçam sempre com o espírito coletivo dentro de campo, que é fundamental para fazer uma equipe crescer. Eles não têm metade do talento que a gente tem em termos de bola no pé, mas, no entanto, em termos de resultado, eles estão quase iguais a gente, né? Em uma Copa do Mundo, por exemplo, estão quase iguais, quase a mesma quantidade, 4 contra 5 nosso, né? Então, assim, de fato, cara, eu acho que isso é um problema, assim, eu não sei se você vai concordar com isso, mas percebo que muitas sociedades no mundo estão infantilizadas nesse sentido. Sim, eu vejo isso o tempo todo, principalmente na nossa sociedade atual, né? Aham. Você vê adultos que nada mais são do que crianças grandes. As pessoas não se comprometem com nada, elas não têm nenhuma responsabilidade por suas escolhas. Triste, então, né, cara? Elas sempre querem alguém para culpar, ou é meu pai, minha mãe, o Estado, o juiz. A culpa é de alguém. A culpa nunca é minha. Verdade. Isso mesmo. Se eu não faço nada, eu não levo a culpa de nada. Então você vê pessoas que cada vez mais deixam de tomar decisões, viram coadjuvantes da própria vida e param até de acreditar e de entender que elas são capazes de realizar algo. Pois é. Porque se você não tem o hábito de se posicionar e de realizar, você começa a entender que você não pode. Verdade. Paulo, então, bem-vindo, cara. Muito obrigado, Você vai ser Guilherme. um grande companheiro aqui no Sagrado, tenho certeza. Nós estamos encerrando aqui esse episódio. Agradecemos todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu, e esperem, porque vem muito mais, viu, gente? Vem muito mais por aí. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Brutaste!